Fala pessoal, bem-vindo ao canal Só Mais Um Dev. Meu nome é João e se você clicou nesse vídeo, eu presumo que você se interessou mais pela linguagem Clojure. O vídeo de hoje é um pouco mais prático, então eu vou mostrar na prática como se trabalhar com Clojure em assuntos básicos como declaração de variáveis, criação de funções, controles de repetição, controles de fluxo. Então se prepara porque o vídeo é um pouco longo. Se você quiser navegar para algum tópico específico, eu vou deixar os capítulos aqui embaixo para que você consiga clicar e ir diretamente para o ponto que te interessa. Vamos para o vídeo. Vamos começar entendendo um pouco da sintaxe do Clojure. Para isso eu estou com o IntelliJ aberto aqui, estou utilizando o plugin do Cursive. Eu vou deixar um link aqui embaixo explicando como configurar o seu ambiente para que você consiga rodar Clojure. E vamos começar. Detalhe para a gente começar é entender que no Clojure a gente não faz definições como em linguagens tradicionais, declaração de variáveis. Em Clojure tudo se resume a expressões e o encadeamento dessas expressões. Então, em Clojure, você não vai ter algo como val, x é igual a 1. Não. Em Clojure, até mesmo uma criação de uma referência, ela é feita através de expressões. E a sintaxe do Clojure, ela funciona através de uma lista, onde o primeiro elemento da tua lista é a função no qual você está querendo executar, e os argumentos seguintes, os itens da lista seguinte são os argumentos passados para a função que você referenciou. Então, por exemplo, se eu quiser somar dois números, eu crio uma lista, o primeiro argumento é o sinal de mais, que em Clojure é a opção que nós temos para somar, e agora eu passo os números que eu desejo somar, 1, 2 e 3, por exemplo. O Clojure interpreta isso aqui como some os valores 1, 2 e 3 e me retorne o resultado. Quando eu executo isso no meu REPL, eu tenho o resultado de 6, ou seja, 1 mais 2, 3, mais 3, 6. A vantagem dessa notação é que nós podemos passar uma infinidade de valores e a nossa função processa esses valores, até mesmo passando nenhum valor. Se a gente executar somente mais, o retorno da função vai ser 0, porque ela não somou nada, mas ela não dá um erro de compilação ou um erro de execução. Ela executa e nos retorna 0. E assim como nós fizemos isso para a adição, as outras operações matemáticas também são intuitivas. Se eu quiser subtrair números, eu passo aqui para o Clojure, menos. Se eu quiser multiplicar, é a mesma coisa. A única curiosidade, talvez surpresa, quando você está executando, é a operação de divisão. Se eu tentar dividir 2 por 3 em Clojure, diferente do esperado, o meu retorno vai ser 2 sobre 3, que no Clojure é chamado de ratio. É um tipo de dado que o Clojure trabalha. E se eu quiser que o meu retorno seja com casas decimais, é só eu fazer a minha divisão passando um número decimal. E aí eu tenho o resultado esperado de 0,66, conforme eu teria em outras linguagens. E temos algumas funções específicas para a divisão, né? Uma delas é o quot, que retorna para nós o valor inteiro de uma divisão. Isso é usado, por exemplo, quando não é uma divisão exata, mas você não está interessado na parte decimal. Então, se eu tentar dividir 22 por 7, 22 por 7 não é uma divisão exata. Se eu executo ela com 4, ele me retorna 3, que é o valor inteiro de uma divisão. Se eu estiver interessado no restante, o quanto que me sobra dessa divisão, eu utilizo o ren 22 por 7, que ele vai me retornar 1. Esse ren ele é semelhante ao módulo de outras linguagens, né? Então, em JavaScript, por exemplo, você rodaria 22 mod 7
e você teria um resultado de 1, igual a gente teve ali. Então, o nosso REN nada mais é do que o resultado do nosso quot, 3. Então, eu faço 3 vezes 7, certo? Isso vai me retornar 21. E ele faz 22 menos 21 é igual a 1. Então, o REN está fazendo esse cálculo aqui embaixo. Como vocês já devem saber, o Clojure funciona dentro de uma Java VM e com isso nós temos acesso aos tipos de dados do Java. Então, se eu digitar type no valor 1, ele vai me dizer que é um longo, né? É um tipo longo do Java. E um tipo longo, ele tem as limitações de tamanho, até a quantidade de número que eu quero criar. Se eu tiver interesse em que esse número comporte um valor acima do que o long permite, eu posso criar ele com o N maiúsculo na frente. Isso vai criar para mim um big int. Da mesma forma, com decimal. Se eu der um type num decimal, o tipo dele é double. Se eu tiver interesse num big decimal para comportar grandes números de decimais, dízimas periódicas e tal, eu posso criar com o M maiúsculo na frente. Isso vai criar para mim um big decimal. Então é assim que eu trabalho com diferentes tipos para números. Em Clojure, tudo aquilo que é usado para nomear algo é chamado de símbolo. O mais que a gente usou no exemplo passado, ele nada mais é do que um símbolo para a função que soma dois ou mais números. Mesma coisa as funções str, que veremos com mais detalhes mais para frente, que é uma função que transforma os argumentos em string. str é um símbolo que dá nome a essa função. Em Clojure, nós usamos símbolos para nomear funções, para nomear operadores, para nomear classes do Java, para nomear namespaces, como aqui em cima. Exploring Clojure Symbols é o nome do meu namespace e ele é um símbolo para o Clojure. A gente vai ver com mais detalhes a parte de namespace futuramente. Mas então, toda vez que você tiver algo nomeando alguma coisa, o Clojure entende isso como um símbolo. E os nossos símbolos possuem as regras de não poder iniciar com um número. Você pode usar N caracteres especiais e não, mas você não pode começar um símbolo com um número. Vamos agora para uma parte muito importante do Clojure, que é trabalhar com collections, né? O Clojure, ele tem por padrão 4 tipos de coleção que você pode usar. O Clojure trabalha com lista, o Clojure trabalha com vetores, o Clojure trabalha com conjuntos e o Clojure trabalha com mapas. Vamos ver cada uma no detalhe. Uma particularidade das coleções do Clojure é que elas são heterogêneas, ou seja, uma lista, um vetor, não armazena só um tipo de dado. Você pode fazer armazenamento de diferentes tipos de dados na mesma coleção. Diferente do Java, que você criava um array de string e se você tentasse colocar um número lá dentro, daria um erro de compilação, em Clojure isso não acontece. Então as nossas coleções elas são heterogêneas e eu posso misturar número, letra, objetos dentro de uma lista e isso não vai ser um impeditivo para mim. E a comparação de duas coleções são feitas pelo conteúdo delas e não pela referência. Então, se eu tentar comparar duas coleções, a comparação não vai ser feita considerando o endereço de memória que essa coleção está alocando, e sim o conteúdo que elas estão armazenando. Se duas listas tiverem os mesmos dados e eu tentar comparar elas, o meu retorno vai ser verdadeiro, dizendo que elas são exatamente iguais. Vamos começar com os nossos vetores.
Vetores em Clojure são coleções indexadas, né, listas indexadas, e a criação dele acontece através de colchetes. Então, aqui eu estou criando um vetor com o conteúdo 1, 2 e 3 dentro dele. E por que são listas indexadas? Eu vou executar alguns comandos que talvez podem parecer estranho, porque a gente ainda não viu eles, mas é só para demonstrar. Aqui eu estou criando um vetor, conteúdo 1, 2 e 3, e ela é uma lista indexada porque eu consigo acessar o elemento de um vetor através do índice que ele está. Então aqui eu estou executando, estou pedindo para o meu vetor qual que é o elemento na posição 2 do vetor, lembrando que o índice começa em 0, então quando eu peço o item do índice 2 para o meu vetor, ele vê o índice 0 é o valor 1, o índice 1 é o valor 2 e o índice 2 é o valor 3 e ele me retorna o valor 3. Por isso que a gente diz que o vetor, ele é uma lista indexada. Dando sequência às nossas coleções, a nossa próxima coleção é a nossa lista. E a lista no Clojure, ela vai ter... Quando você olhar uma lista, ela vai ter o seguinte formato. E ela é expressa por parênteses, diferente do vetor que é colchetes, a lista ela fica exemplificada entre parênteses. Então aqui nós teoricamente teríamos uma lista 1, 2 e 3, só que diferente de colchetes, eu não consigo declarar uma lista da forma como ela é expressa visualmente, porque a gente já viu que parênteses é como o Clojure processa as instruções. Então, se eu passo essa declaração para o Clojure, é como se eu estivesse falando: armazena na variável x o resultado da função 1, 2 e 3. Mas o 1, como a gente viu, não é uma função. O 1 é um tipo de dado, é um inteiro. Então, o Clojure não consegue entender o que você quer fazer executando uma função. E aqui a mensagem que ele dá, ele tenta transformar o nosso long em uma função e ele não sabe o que fazer. Por isso eu não consigo fazer a declaração de uma lista como eu faço a declaração de um vetor. Para isso, nós temos uma função que é a função quote. Ela vai envolver essa lista em um caractere que o Clojure vai entender que não se deve processar naquele momento. Então eu consigo criar a minha coleção X agora. E se eu for ver o que é X, o que é X aqui para mim é a minha lista 1, 2 e 3. Uma outra forma de escrever isso seria passando aspas simples. Então, basicamente, o quote cria uma aspa simples e aí eu consigo também fazer isso de uma forma simplificada passando aspas simples. O Clojure também entende que eu estou tentando criar uma lista com valores 1, 2 e 3. Nossa próxima coleção seria os conjuntos. Ou set. Talvez você esteja mais acostumado com sets de outras linguagens. São listas, coleções não ordenadas que impedem que nós tenhamos valores duplicados dentro da coleção. Em Clojure, ela é simbolizada com uma hashtag e entre chaves. Então, essa aqui é a aparência de um conjunto no Clojure. Então, se eu vim aqui e criar um def-c passando esse resultado aqui, eu tenho o meu conjunto, né? Então, o que é o meu conjunto se eu executar ele aqui? É um conjunto de 1, 3 e 2. Se você perceber, eu criei com 1, 2 e 3. Quando eu dou um output no meu conjunto, ele aparece 1, 3 e 2. E é exatamente o que eu tinha dito anteriormente, que o nosso conjunto ele não nos garante nenhuma ordenação. O que ele nos garante é que você não vai ter valores repetidos dentro do conjunto, mas ele não garante uma ordenação para esses dados. Então, sempre que você utilizar conjuntos,
tenha em mente que os valores não têm garantia de ordenação. E por que a gente usa set com frequência? O set ele é ele é uma boa estrutura de dados quando eu preciso adicionar e remover um item muito rapidamente e verificar se aquele item está ou não dentro de um conjunto. Então, para esses cenários, é muito fácil nós usarmos o conjunto, ele nos responde muito rápido. E finalizando, nós temos os nossos mapas. Os mapas, eles são coleções de chave e valor. Se você já vem de JavaScript, de alguma outra linguagem que utiliza padrão JSON, o mapa ele é exatamente aquela estrutura, chave e valor. Então, eu tenho entre chaves a representação dele, e aí é acompanhado de pares. Então, o primeiro seria a nossa chave e o segundo seria o nosso valor. Se eu criar um mapa desse, o Clojure entende que eu estou criando um mapa onde a chave é o primeiro item e o valor é o segundo item. E se eu quiser acessar o resultado, se eu quiser resgatar o valor, eu passo a chave para o meu mapa. É comum em Clojure os nossos mapas terem como chave um tipo que a gente chama de keyword, que é o valor, né? A nossa chave, ao invés de ser uma string, como no exemplo acima, ela tem o tipo keyword, que seria a representação do valor precedido por 2 pontos. Então, aqui, ao invés de nós termos, por exemplo, nome João, nós teríamos o nome como uma keyword. Esse é o padrão de mapas que você verá no Clojure com frequência. Um tipo básico de qualquer linguagem de programação são as strings. São fundamentais para qualquer operação que nós viemos a fazer em qualquer linguagem de programação. Em Clojure, uma string ela é nada mais do que qualquer coisa que fique entre aspas duplas. Então, para criar uma string, basta colocar aspas duplas. Essa é uma string. E aí eu consigo provar através do type. Se eu executo a função type passando isso, retorna que isso aqui para mim é uma string, né? Clojure também permite que as nossas strings sejam multilinhas. Então, se eu tiver que escrever um texto, eu consigo digitar essa é uma string multilinhas. Então, eu consigo fazer quebra de linhas utilizando apenas aspas duplas e o Clojure entende que essa string é uma string multilinha, ou mesmo criando ela multilinha através do caractere de quebra de linha. Então, essa também /n é uma string multilinha. Então, quando eu faço isso, ela também vira uma string multilinha. Quando a gente fala de booleanos em Clojure, Clojure possui uma regra muito simples para booleano. No Clojure, true é verdadeiro e false é falso. Vamos usar muito a expressão booleana em condições, em cláusulas de if. A regra de booleano em Clojure ela é muito simples. O que é falso para o Clojure? Falso para o Clojure é o false, o nil, e o restante é tudo verdadeiro. Então, às vezes você pode ter situações que você fica na dúvida, se eu passar uma coleção vazia para o Clojure e tentar verificar, ela é verdadeira ou ela é falsa? Não, em Clojure, qualquer coisa que for diferente de false e nil, que seria o nulo do Clojure, o resultado daquela expressão é verdadeira. Então,
Qualquer coisa que eu verificar, if uma coleção vazia, faça isso, faça aquilo, vai cair na condição de true, porque com exceção desses dois valores em closure, todo o restante é true, todo o restante é verdadeiro. Vamos agora para um ponto muito importante do Clojure que, como uma linguagem funcional, nada mais útil do que aprendermos a lidar com funções dentro do Clojure. Então a gente já viu que em Clojure, uma função é executada através de uma lista, onde o primeiro argumento é a função, o primeiro item da lista é uma função e os restantes são os argumentos. Então, se eu passar para a função string, hello world, né? O que a gente espera é que retorne para nós uma string contendo hello world. Então, essa é a forma que nós executamos as funções, né? Normalmente em Clojure as funções são nomeadas com hífen, né? Então a gente não usa o padrão camel case no Clojure. A gente separa o nome das funções por hífen, né? E por convenção, se uma função vai retornar um booleano, a gente coloca um ponto de interrogação, que é o que a gente chama de predicado. Então, em Clojure você vai ver várias funções como string, com ponto de interrogação, que verifica se aquele tipo é um string, new, para verificar se aquele valor é nulo. Então, sempre que uma função for retornar um booleano, nós utilizamos por convenção o interrogação. Tá? Então, agora que nós já aprendemos como executar as funções, agora a gente vai ver como que a gente faz para criar as nossas próprias funções. Então, em Clojure, nós temos uma macro, e vou explicar macro num outro momento, mas a gente tem uma macro que é a defn, que é usada para criar novas funções. E essa defn recebe alguns argumentos. O primeiro é o nome da função. Então, se eu for criar uma função, eu vou criar uma função greeting. Aí a gente abre colchetes. Os colchetes é onde a gente passa quais são os atributos que a nossa função está esperando. Então, eu posso passar 0, 1 ou n argumentos, né? Então, eu vou receber nesse primeiro momento um argumento name. E após os colchetes, seria o corpo da nossa função. O que ela vai fazer? Nesse caso, eu vou replicar a string ali em cima, só que ao invés de passar o world, eu vou passar o name que eu estou recebendo como argumento. Então, aqui eu acabei de criar a minha primeira função greeting, e para executar ela, eu dou greeting e passo o meu nome, por exemplo. Pronto. Executando a função greeting e ela me retorna hello João. Como as nossas funções elas não especificam sobre o tipo, né, e o Clojure não é fortemente tipado, pode ser que quando você esteja criando a tua função, você queira documentar o que essa função faz, quais argumentos ela espera. Então, uma outra forma de eu declarar uma função é, antes dos meus argumentos, eu passar um texto para especificar o que essa função faz. Então, a nossa greeting retorna uma string de saudação baseado no nome do argumento. Com isso, agora eu posso continuar minha função, criar olá name. Agora, quando eu executo a função doc do namespace REPL do Clojure, ele me detalha o que a minha função faz e os argumentos que ela recebe. Então, aquele texto que nós digitamos lá aparece aqui como documentação. Isso pode ser muito útil e você pode acessar essa documentação de qualquer função Clojure utilizando essa função. O que acontece se eu tentar executar a minha função sem passar nenhum argumento? Ela vai falhar. Você vai receber uma exceção do tipo RT_exception, que basicamente está dizendo que eu esperava receber um argumento, mas você não me passou nada.
Então, para que nós executemos uma função closure corretamente, nós temos que passar os argumentos, a quantidade de argumentos esperado pela função. Mas e se eu quiser que a minha função também funcione com 0 argumentos? Então, em closure, nós conseguimos criar uma função e dar para ela comportamentos diferentes de acordo com a quantidade de argumentos. Então, eu vou copiar a função ali de cima e aí eu vou envolver esse corpo aqui entre parênteses e aí eu vou criar outra assinatura baseada na greeting sem nenhum argumento. E aí o que eu vou fazer? Olha que legal, eu vou executar a mesma função greeting, só que quando ela não tiver nenhum argumento, eu vou passar mundo. Então eu estou fazendo a inserção do argumento esperado como padrão. É como se eu estivesse falando assim, ó, por padrão, se a minha função não tiver nenhum argumento, eu passo o mundo, tá? E aí eu crio a minha função e agora, se eu executo a minha função greeting sem nenhum argumento, eu tenho um olá mundo. Então eu não tenho mais o erro que eu tinha baseado na quantidade de argumentos esperados. Existe uma outra forma da gente trabalhar com múltiplos métodos, né? Para você que vem do mundo de polimorfismo, mas isso é papo para um outro vídeo. Uma das funções mais importantes que a gente tem numa linguagem de programação, seja ela qual for, é a capacidade da gente dar nome para as coisas para que a gente consiga usar elas no futuro, né? Então, a gente tem criação de variáveis, então você consegue dar nome muito fácil para algo que você consegue recuperar lá na frente isso. Em Clojure isso também é possível, né? Então, como que a gente cria uma variável no Clojure? Para você criar uma variável no Clojure, nós usamos a macro def, muito parecida com o defn, mas o def ele é um símbolo especial que vai atribuir para o nome que você está dando à frente o valor que você quer. Então, aqui eu estou criando o símbolo full e atribuindo para ele o valor 10. Então, toda vez que eu quiser obter o valor de full, ele vai apontar para o valor de 10. Mas existe uma outra forma da gente nomear as coisas em Clojure, né? Uma delas a gente viu quando a gente criou funções. Então, quando eu crio uma função, por exemplo, triple, e eu falo para o meu argumento que ele vai chamar number, é o que a gente chama de binding. Então, eu estou criando para o meu argumento um nome que eu posso usar ele lá na frente. Então, isso aqui que a gente está fazendo com o argumento number é o que a gente chama de binding. Então, a gente está dando um nome para esse argumento para que eu consiga usar ele no corpo da função. Então, se eu executar triple 10, ele vai multiplicar 10 por 3. Então, isso aqui é o que a gente chama de binding. Uma outra forma que a gente tem de fazer binding é utilizando o comando let. O que o let vai fazer? Ele vai criar um binding temporário para ser usado dentro do corpo do binding. Então, por exemplo, se eu quiser criar um bind para o nome e falar que o nome vai ser João, dentro do corpo do binding, eu posso usar isso a qualquer momento. Então, eu posso fazer uma string de novo, olá, nome. Então, se eu executar isso aqui, ele vai chamar olá, João. Mas se fora do binding eu tentar acessar o nome, ele vai dizer que ele não conseguiu resolver o símbolo nome porque ele está dentro do escopo do binding, do let. Tudo que está fora do let desconhece o binding nome que a gente fez aqui em cima. Então, quando a gente quer criar uma variável para um contexto muito específico que só faz sentido dentro daquela execução,
a gente utiliza o let. Diferente do full, que está disponível em qualquer lugar, seja dentro do binding, fora do binding, ele é uma variável do namespace. Quando a gente fala de namespace, entenda namespace como se fosse os packages do Java. Então, cada arquivo do Clojure, ele é um namespace. E aí, tudo que eu defino dentro do namespace está disponível para qualquer função que esteja dentro daquele namespace. Então, relembrando, a gente fez um root binding, que a gente chama, com o def. Ele criou um var com o símbolo full e atribuindo o valor 10. Mas aqui no let eu fiz um local binding. Então, ele só existe dentro do contexto do let. Para deixar as coisas ainda mais divertidas, é possível a gente fazer um binding de uma função. Então, é possível que eu crie uma função num contexto menor do que o contexto do meu namespace. Digamos que eu queira fazer uma função muito específica. Por exemplo, eu quero uma função contar uma string, supostamente. Essa função não faz sentido para o restante do meu namespace, eu consigo criá-la dentro de um let. Então, eu posso fazer um conta string, só que aí que tá, eu não consigo criar ela com o defn que a gente criou. Para isso, a gente usa um conceito que a gente chama de funções anônimas. Então, eu consigo criar através do fn a função que vai funcionar somente dentro desse binding. Então, fn recebe uma string e retorna um count dessa string. Então, agora, dentro desse let, eu tenho o meu conta string. Então, eu consigo chamar ela aqui dentro conta string. E olha que legal, quando eu executo essa função, eu retorno um 8. Ela está contando o olá, ela está transformando uma string, o olá e o nome que eu passei como argumento, né, que é João, e eu criei essa conta string só aqui dentro, utilizando o recurso de função anônima. Então, essa é uma outra forma que a gente tem para criar funções no Clojure. Através de um binding, a gente consegue criar uma função temporária. Continuando com uma exploração do Clojure, vou apresentar para vocês agora um conceito bem comum, principalmente se você vem do JavaScript, que é a desestruturação, né, de um mapa. Eu vou criar aqui um mapa, a pessoa, e esse mapa tem um nome, João, e uma idade 33. Tá, beleza. Agora eu vou criar uma função que é revela idade e ela recebe uma pessoa e esse cara retorna para mim a idade dessa pessoa, certo? Então eu criei a minha função revela idade. Se eu agora executo revela idade passando a pessoa que a gente criou lá em cima, ela vai me retornar 33, certo? Parece um exemplo bobo. Mas viu que a gente não usa todos os valores da nossa pessoa? A gente só usa a idade? Então, eu poderia, na minha função revela idade, ao invés de receber uma pessoa, eu já desestruturar essa pessoa aqui dentro, pegando só o que me interessa. Então, eu poderia ter idade pegando a idade dessa pessoa. E aí eu não precisaria mais fazer isso aqui embaixo. Eu poderia só retornar a idade. Funciona da mesma forma. E aí eu não precisei recuperar todo o meu objeto para ter acesso à idade. Eu também posso fazer isso utilizando keys. Então, aqui eu posso fazer keys, idade,
e vai funcionar exatamente da mesma forma. Qual que é a diferença do keys para o exemplo aqui em cima? O keys vai manter o nome original das tuas chaves do mapa. No exemplo da linha 27, eu posso renomear. Eu posso dizer que isso aqui chama batata e retornar batata, porque eu estou renomeando o atributo idade para batata. Quando eu uso keys, eu mantenho o nome original da minha chave e uso ela com aquele nome. E o legal do Clojure é que a gente também consegue fazer desestruturação não só de mapas, mas de vetores, por exemplo. Então, eu vou criar um vetor, coordenadas, e ele vai ter 20, 30, 50, 100. Acabei de criar um vetor de coordenadas, certo? Então, eu vou criar uma função aqui, dfn, revela duas coordenadas. E aí eu poderia retornar first coordenadas e o second coordenadas, certo? Vou envolver isso aqui dentro de um vetor e a minha função retornaria as duas primeiras coordenadas do meu vetor, certo? Então, se eu der um revela duas coordenadas, passando as coordenadas, retorna para mim 20 e 30. Como que eu faço uma desestruturação de um vetor? Eu faço da seguinte forma. Dentro dos meus argumentos, eu especifico eu coloco mais um colchete dentro dos meus colchetes, e aí eu falo que a primeira coordenada vai ser x e a segunda vai ser y. E aí eu consigo retornar x e y aqui embaixo de uma forma simples. Então, se eu executar aqui, eu tenho 20 e 30 da mesma forma. Digamos que eu queira a terceira coordenada, só que eu não quero a primeira e a segunda. Se eu fizer isso, vocês vão perceber que aqui não apareceu agora, mas o seu editor pode dizer você não está fazendo uso de x e y. Então, em Clojure, quando a gente quer usar um valor, a gente quer referenciar que a gente sabe que aquele valor vai ser recebido, mas a gente não quer usar ele, nós podemos utilizar o underline. E aí, dessa forma, eu estou falando para o Clojure, eu sei que eu vou receber dois argumentos na minha frente, mas eu não quero saber deles, não me interessa. E aí, agora, eu retorno 50. Então, essa é a forma que nós utilizamos para desestruturar um vetor. Como já comentado anteriormente, namespace é um conceito muito importante de ser aprendido no Clojure, porque é onde nós vamos manter a organização do nosso código. Como eu já disse anteriormente, o namespace é como se fosse um package do Java, então ele vai ser responsável por organizar o teu código e manter aquilo separado, arquivos de controller, de entidades, separadamente. Então, em Clojure, a gente usa a macro ns para referenciar que aquilo ali é um namespace. Então, quando a gente quer trabalhar com um namespace, ou se eu quero acessar algum valor de um outro namespace, eu tenho que passar a referência completa. A gente já fez isso em alguns namespaces, por exemplo, quando a gente usou o docs, né? Se você perceber como que o docs foi usado, a gente colocou clojure.repl doc e aí a gente passou a função que a gente queria. Então, quando a gente passou a função que a gente queria, a gente teve acesso ao REPL e o doc.
Por que a gente teve que passar esse nome completo? Porque o doc é uma função de um namespace que não é o namespace padrão do Clojure. Tudo que está dentro de Clojure Core, a gente já tem acesso quando a gente utiliza essa macro NS. Automaticamente, ela importa para dentro do nosso código todas as funções que fazem parte do Clojure Core. Qualquer função que esteja fora de Clojure Core, a gente tem que ou referenciar ela completamente, ou a gente trabalhar com o recurso de require, que seria similar ao import de outras linguagens. Então aqui em cima a gente consegue colocar um require, aí a gente passa qual que é o namespace que a gente quer fazer acesso, e aí a gente pode ou referenciar a função que a gente quer ter acesso, né, no caso do doc, ou a gente fazer um alias para o namespace completo, e aí tornar o uso dele mais simples. Então, se eu fizer dessa forma, eu tenho acesso ao doc simplesmente com o apelido que eu passei lá em cima de REPL, ou melhor, eu consigo vir aqui e fazer a referência ao doc, que é a única função que me interessa. E aí agora, se eu fizer doc aqui em cima, ela vai funcionar da mesma forma, porque eu estou fazendo o import do pacote do namespace e referenciando a função que me interessa. Sei que o vídeo está um pouquinho longo, mas eu já agradeço se você estiver assistindo até aqui. Deixa um comentário aqui embaixo para eu saber que você está acompanhando e está gostando. Vamos dar sequência aqui com um controle de fluxo básico de qualquer linguagem de programação, os comandos de if e else. Vamos criar um exemplo aqui. Eu vou criar um mapa, né? Uma pessoa. E eu vou colocar aqui o nome dessa pessoa vai ser João e a idade vai ser 33. Digamos que eu queira imprimir na tela se essa pessoa é maior de idade ou menor de idade, né? Então, utilizaríamos o comando if para isso. Então, if a idade da pessoa, né? Então, se a idade da pessoa for maior que 18, maior ou igual, a gente vai imprimir maior de idade, senão vai imprimir menor de idade, certo? Então, fazendo isso, temos o resultado maior de idade. Se você perceber, eu não precisei especificar o else. Como que o controle de condição no Clojure funciona? Sempre que o Clojure identifica um if, a primeira linha abaixo do if é a condição verdadeira. E, opcionalmente, se tiver uma terceira linha, ele entende que é a condição contrária. Então, se a minha pessoa aqui tivesse 17 anos, né? Vamos criar uma pessoa nova aqui. Uma pessoa menor. Maria. E a Maria tem 17 anos, tá? Criei a Maria. Se eu passar a pessoa menor, o resultado vai ser menor de idade. Então, o if do Clojure já contempla o else se você precisar de uma condição contrária. Então, a primeira linha vai ser if e a segunda linha vai ser o else. Ah, João, mas e o que acontece se eu quiser fazer mais de uma operação no meu if? Para que eu consiga executar mais de uma operação e o Clojure entender que aquela condição faz parte do mesmo bloco, nós utilizamos, eu vou copiar aqui, nós utilizamos um bloco do. Tudo que estiver dentro do do vai ser executado. Então, além de retornar, eu quero dar um print no nome da pessoa.
Então, eu retorno e dou um print. Se eu passar o João aqui. Então, eu dou um print e eu retorno a idade. Mas, sempre que você precisar fazer algo desse sentido, pense um pouquinho, porque o do ele é meio que um sinônimo de side effect. A gente está fazendo mais do que aquela função deveria fazer. Então, se atente a isso. Mas se você precisar de executar mais de um comando dentro de um if, você precisa utilizar o bloco do. Para finalizar esse overview do Clojure, eu queria mostrar para vocês como trabalhar com laços de repetição no Clojure, né? O primeiro choque de realidade para você talvez é entender que Clojure não tem um for tradicional. Então ele não tem mutação de variáveis que controlam o fluxo. Ao contrário, em linguagens como o Clojure, é comum nós trabalharmos com o conceito de recursividade, né? Que é a função chamando a própria função. Então o Clojure ele tem um binding, lembra que a gente viu sobre binding? Que é o loop, que cria um ponto de recursão a partir do qual nós vamos poder voltar naquele ponto. Então, eu vou criar aqui, por exemplo, um resultado, um binding passando uma lista vazia, né? E uma variável x que eu estou passando o valor de 5. E aí, até que o meu valor de x seja 0, eu vou... Se o meu valor de x for 0, eu retorno o resultado. Do contrário, eu utilizo a função recur, que é volte para o ponto do loop novamente, e aí eu vou concatenar o resultado que eu tenho, né? Passado ali em cima com o meu valor de x, e aí eu vou decrementar, né? Eu vou diminuir o valor de x em 1 para a próxima execução. Quando eu faço isso, o Clojure roda isso aqui em loop e dá para mim uma contagem regressiva do 5, retornando 5, 4, 3, 2, 1. Então, recapitulando, eu estou criando um binding, né, com o loop aqui. Aí dentro desse binding eu passo um resultado que inicialmente é um conjunto vazio. E aí eu passo 5 para uma variável x, que é o ponto de início da minha contagem regressiva. Então, até que esse valor for 0, ele vai chamar novamente, ele vai executar novamente o meu binding de loop e ele passa quais são as novas variáveis. Recursividade é um assunto complexo de ser entendido num primeiro momento. Você pode estar se perguntando, não consegui entender, não faz sentido, mas é normal. Com o tempo isso começa a fazer sentido. Mas é a forma como o Clojure trata com os laços de repetição. Então, você não vai ver um for tradicional em Clojure, aquele for x igual a 1, x menor que 10, x mais mais, incrementando o valor de x e a cada execução. Não, em Clojure você não vai ter isso. Clojure é uma linguagem funcional, uma linguagem que trabalha com imutabilidade de dados, então não faz sentido nós termos uma variável de controle de loop que sofre alteração a cada execução. Então o que o Clojure faz é um loop, né? É um laço de repetição utilizando recursividade, e a partir daí você consegue controlar as suas execuções. E para você que ficou até aqui acompanhando, como bônus, eu vou mostrar um exemplo mais complexo de como seria a implementação do Clojure em um cenário em que um for faria muito sentido. Eu não espero que você entenda o código que eu vou digitar aqui, mas eu só vou fazer uma demonstração de que é possível. E aí você pode voltar nesse trecho, assistir várias vezes, ou depois que você estiver estudando mais Clojure, voltar para entender o que eu estou fazendo aqui. Mas entenda que todo cenário real é possível de ser contemplado utilizando a abordagem que o Clojure trabalha. Então aqui eu tenho uma função básica lá da classe stringUtils do Java, que procura, dentro de uma string, qual que é a posição, né, daquele caractere
se os caracteres que eu estou procurando, qual é a primeira posição que um daqueles caracteres aparece. Então ele recebe uma string, né? E aí, primeira coisa, ele faz uma verificação de segurança, se a string está vazia, ou se os caracteres que eu estou passando possuem algum valor. Senão, ele já retorna -1. E aí, ele faz um for, aqui na linha 7, em toda a minha string. Então, para cada caractere da minha string, ele vai fazer uma repetição. Ele joga o valor do caractere para uma variável do tipo char, e aí ele faz um segundo loop dentro dos caracteres que eu estou buscando. Se algum deles bater, ele retorna o índice. Se não, lá no final, eu retorno -1 para a minha função. Então, essa é uma função que a gente usa no Java para verificar se uma string tem ou não algum caractere. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é dar índices para minha coleção. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma função defIndexed, passando uma coleção, que na verdade é uma string, né? Uma string é uma coleção no Clojure. E aí eu vou rodar um mapIndex passando a função vector, que transforma uma coleção num vetor. E aí eu tenho o primeiro ponto aqui que eu preciso, que seria a minha função index. Só para você entender, se eu executar ela aqui, passando A, B, C, D, E, ela vai me retornar de uma forma indexada qual é a posição de cada caractere da minha string. No segundo passo, nós vamos criar uma segunda função, que é indexFilter, passando um predicado e uma coleção. O que esse cara vai fazer? Quando o meu predicado for verdadeiro, né? Quando ele é exatamente o mesmo comportamento, o when, né? É o mesmo comportamento do if, mas ele não tem uma condição de else. Então ele vai executar tudo. Então, for, lembra que eu falei que não tinha for? Não tem o for no conceito que a gente está acostumado. Então, para cada índice e elemento, né, da nossa indexed collection, então eu estou chamando aquela função que eu criei aqui em cima, passando a minha string aqui, quando o predicado que eu passei do elemento em questão, eu retorno o índice daquela posição. Então, eu tenho o meu index filter. E agora, eu consigo, por exemplo, passar A e B. Então, eu quero verificar se existe A e B dentro dessa string. Então, ele vai me retornar que tem A e B na posição 0 e na posição 1. Então, eu já tenho quais são os índices e em quais posições. E agora eu posso fazer um index of n pegando o primeiro. Então, eu só preciso do primeiro. Agora eu consigo index of n qualquer A e B na minha função, na minha string A e B. Então, de cara, ele me retornou 0, porque A está na posição 0 da minha string. Se a minha string não tivesse, ele me retornaria nil. Então, como eu disse, eu não espero que você consiga entender de cara o que eu estou fazendo aqui, mas eu quebrei a minha execução em funções menores e eu consegui ter o mesmo resultado sem ter que usar o for tradicional. Esse for aqui que eu usei, como eu disse, eu falei que não tinha for no Clojure,
mas é no contexto de não ter for com aquele padrão que a gente está acostumado, que a gente tem uma variável de controle e tal. Esse for é quase como se eu estivesse falando em inglês. Para cada elemento da minha coleção, quando alguma condição ocorrer, eu quero alguma coisa. Então, nesse exemplo aqui, ele está passando a coleção, aí ele está desestruturando a minha coleção entre índice e letra, e aí, para cada vez que o meu predicado for verdadeiro, ele retorna esse índice. Então, eu não consigo fazer coisas complexas nesse for. Ele simplesmente percorre uma coleção e aí aplica um predicado ou não e me retorna aquele elemento quando o meu predicado for verdadeiro. Então, essa é a forma que nós teríamos a implementação daquela função index of utilizando linguagem funcional e closure.